Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está no ar, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nosso convidado de hoje, ao vivo, com a sua participação, é o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Mineiro, pré-candidato à Prefeitura de Natal. Você pode participar conosco mandando a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você interage conosco ao vivo aqui na Band Natal. Observando o cenário nacional, né? A temperatura sobe e desce a todo momento, hora está favorável para um lado, hora está favorável para outro. Há pouco nos bastidores conversávamos com, inclusive, também a presença do nosso amigo Augusto Correia Lima, diretor aqui da Band Natal, e o deputado Mineiro. Parece literalmente uma luta de UFC, né? Com hora um está embaixo, daqui a pouco dá um pinote e vem para cima. Então o cenário continua muito conturbado e não dá ainda com muita clareza de se dizer que há no momento uma definição em relação ao resultado da votação para o processo de impeachment, especificamente no caso da presidente Dilma Rousseff. Estamos observando esse cenário, vamos compartilhando com vocês as informações, mas se perguntar, semana passada estava caminhando para que isso acontecesse. Nesta semana, já um quadro de total indefinição inclinado para uma possível derrota do processo de impeachment. Nos bastidores, comenta-se que há a expectativa de que alguma arma secreta, digamos assim, esteja guardada para ser soltada na última hora, nas vésperas de uma votação, para que inflame a população e pressione os parlamentares a que deflagrem a votação pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff. Mas são avaliações, são ilações, são conjecturas e a gente vai acompanhando tudo isso e compartilhando essas informações com você. Vamos detalhar, discutir este assunto ao vivo com a sua participação daqui a pouco, depois do intervalo, com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Até já. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveita ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você, 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda, 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, deputado. Boa tarde, um prazer estar aqui com você, estar aqui com seus telespectadores. Estou às suas ordens, Robson. Prazer tê-lo conosco, deputado. Vamos compartilhar com o pessoal que nos acompanha neste momento, né? Eu falei lá para a câmera aberta, estava a câmera fechada em mim. Vamos compartilhar com os nossos telespectadores a visão que você tem hoje em relação à situação do processo de
impeachment, né? Que alguns colocam que vai acontecer, outros que não vai acontecer. Qual é a sua visão hoje em relação à questão da votação, a expectativa que você tem? Olha, Robson, nós vivemos uma disputa muito intensa, né, no Brasil, uma disputa política, eu tenho dito várias vezes sobre isso. Toda essa zoada, todo esse tensionamento que está existindo tem a ver com a disputa política sobre os rumos que o país seguirá, adotará para sair dessa crise econômica. Qual é a reação? Que tipo de modelo nós teremos frente a essa crise econômica que é mundial e repercute no Brasil? Então, a intensidade da disputa reside aí. Eu hoje acho que a situação dos golpistas está mais difícil para eles. Por quê? Por duas questões. Primeiro, porque a sociedade brasileira, cada dia que passa, está mais consciente que se trata de um golpe contra a democracia. Não à toa, vários setores da sociedade brasileira, das mais variadas tendências, porque não se resume mais a uma discussão entre PT, PCdoB, CUT, CGT, MST, UNE, os movimentos sociais organizados, os partidos de esquerda, contra a oposição. Não se trata mais disso, né? Hoje, vários setores da sociedade brasileira que não são do PT, que nem apoiam a Dilma, né, nem tem crítica ao governo da Dilma, por exemplo, estão participando de uma campanha em defesa da democracia. Então isso muda. Por exemplo, é um grupo de brasileiros, de pessoas que não concorda com o PT, o modo do PT de governar, não concorda com a presidente Dilma Rousseff e sua forma de política econômica, por exemplo, mas assim também não concorda com a situação de impeachment nas condições em que estão colocadas. Até porque não tem nenhum crime de responsabilidade contra a Dilma, porque o impeachment está na Constituição e para que ele aconteça é preciso ter crime de responsabilidade. E a Dilma não está envolvida com Lava Jato, não tem denúncia contra a Dilma, não tem nenhuma acusação contra a Dilma que caracterize crime de responsabilidade. Então é uma perseguição política da oposição que foi derrotada várias vezes, que tomaram força, criaram ar, né, e foram para cima com o apoio da mídia, com o apoio do setor judiciário, foram para cima do governo. A sociedade reagiu em defesa da democracia. Eu acho que essa é a grande novidade desse momento. Ou seja, eu estou muito otimista e muito esperançoso, né, com esse grande movimento em defesa da democracia no Brasil. Isso não é pouca coisa. Nós temos um país que não tem uma tradição democrática. É um país onde a nossa democracia é muito frágil. E apesar dos ânimos acirrados, deputado Mineiro, me parece que mesmo assim ainda é positivo, porque pelo menos as pessoas estão discutindo política. Muitas vezes até de forma errada, às vezes de maneira extrema para um lado ou extrema para o outro, com mentiras de um lado e mentiras do outro, mas me parece que tem sido importante o fato de se discutir política, algo que era condenado. Se dizia aquela frase, política, futebol e religião não se discute, tem que discutir sim. Pois é, por isso que eu estou dizendo que é uma novidade importante, boa, positiva, a entrada dos setores da sociedade na luta democrática. Eu comparo o seguinte, é como se tivesse tendo um jogo de futebol, um jogo muito feio, né? Canela e falta para tudo quanto é lado, e a população estivesse na arquibancada. Aí, de repente, a população saiu da arquibancada e está entrando no jogo. Só que está entrando no jogo do time da democracia. Né? Isso é muito importante. E isso deslocou, digamos assim, a opinião, uma parte da opinião. E outro movimento também importante é a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva na articulação política do governo. Né? Com todos esses problemas em relação a se assume ou não a Casa Civil, Lula tem feito as suas discussões, tem contribuído muito diretamente, né, com a presidenta Dilma, então acho que tem mudado. Do ponto de vista político, vocês do Partido dos Trabalhadores, digamos, avaliam que houve uma melhora positiva, mesmo ele estando de fora do governo, porque ele ia entrando no governo oficialmente e no mesmo dia surgiram aquelas gravações, veio aquele tumulto e o impedimento de que ele pudesse assumir a Casa Civil. Muitos naquela hora já davam como favas contadas que estaria certo o processo de impeachment, que não ia mais funcionar nada. Então, mesmo fora do governo, o PT avalia que está havendo uma atuação positiva do presidente no sentido de combater? Lógico, tem contribuído e muito na sua capacidade de articulação, na sua experiência, inclusive ajudando ali todo dia a presidenta Dilma a enfrentar essa turbulência, que é o papel dele, como ele sempre diz. Então eu digo que esse momento, essa combinação dessa movimentação da sociedade, né, com as ações e reações do governo em relação a essa pressão, nos indicam hoje, do meu ponto de vista, né, que o impeachment será derrotado. Né? As pessoas estão muito claramente entendendo que esse golpe através do impeachment, ele não vai acontecer como os golpistas queriam. Lógico que a disputa política vai continuar
continuar, viu, Robson? Eu sou daqueles que acham que nós viveremos um momento de permanente disputa política no Brasil. Mas é preciso sair desse confronto, é preciso superar essa crise acirrada política para enfrentar a crise econômica. Até hoje a presidenta Dilma não teve 1 minuto de paz, 1 minuto de condições para poder enfrentar a crise econômica, porque a oposição não está pensando no Brasil, a oposição está pensando, né, no umbigo da oposição e está aí fazendo essa loucura que o país se transformou. Então, passado esse momento, a minha avaliação é essa, nós vamos ter mais condições de fazer uma nova repactuação política no Brasil e enfrentar a crise econômica. Até os setores produtivos, os empresários, aqueles que querem produzir, né, vão se tocar disso, não aqueles empresários que estão financiando o golpe, né? Não é esses aí vão quebrar a cara e vão ser derrotados também. Mas aqueles que são sérios, que querem produzir, que querem um mercado interno, que querem enfrentar inclusive a questão da especulação financeira, eles vão se somar no enfrentamento dessa crise econômica e nós vamos retomar assim o desenvolvimento do país. É disso que se trata, é disso que nós precisamos. Deputado Fernando Mineiro, como é que você avalia a situação da saída sem ter saído do PMDB? Qual a visão que você tem em relação à participação que o PMDB tinha ou teve ou ainda tem no governo e a saída pelo menos do ponto de vista oficial? Olha, o PMDB tem um papel muito decisivo na composição dos governos pós-ditadura militar. Tem uma parte do PMDB que contribui e tem outra parte que atrapalha. Lamentavelmente, agora nessa quadra aí de espírito golpista, até o vice-presidente entrou nessa de atrapalhar. E fez aquilo que fez. Desde semana passada anunciaram uma debandada, né? Não se viu essa debandada que foi anunciada, então essa dupla... Henrique Alves é do lado que atrapalha ou do lado que ajuda? Ele foi pro lado que atrapalha, né? Infelizmente fez o cálculo, ele preferiu ficar com seus amigos, com a dupla lá, né? Temer e Cunha, e fez um cálculo equivocado. Tanto é equivocado que a maioria do PMDB aí não saiu do governo, né? Ou seja, quem ficar está querendo contribuir para enfrentar a crise. Eu acho que nessas alturas deve estar arrependido de ter seguido o Temer e o Cunha, mas é uma questão pessoal dele, não tem nada a ver com isso, né? E não tem nenhum juízo de valor, a não ser esse que eu estou dizendo. Eu acho que estava atrapalhando e saiu, porque não adianta você participar do governo e você não assumir, né, as dificuldades do governo, enfrentar para superar essas dificuldades. Agora, ficar no governo quando está tudo bem, aí é bacana, né? Então eu acho que foi melhor sim, quem não estava com o governo saiu e vai cuidar da sua vida. E nós vamos tentar fazer uma nova repactuação política para enfrentar a crise econômica e sair desse sufoco. E aí vem a pergunta, você fala em repactuação política considerando uma pós-votação do impeachment, considerando que o impeachment será derrotado. Existem avaliações de que a presidente vai, mesmo que escape do impeachment, não vai conseguir ficar com condições de governar, ou seja, por causa da sua própria base que está esfacelada no Congresso Nacional, né? Câmara e Senado, e muito se falou que havia dificuldade de entendimento com o próprio PT, que também criava dificuldades para a presidente dentro do Congresso Nacional. Você acredita realmente nessa possibilidade, com base em quê? De que mesmo escapando do impeachment, haverá condição de governabilidade no Congresso? Não, por que haverá condição? Porque o Brasil precisa de uma repactuação para enfrentar a crise econômica, para enfrentar, né, a inflação, para enfrentar a recessão, para retomar o crescimento. Então, o que precisa fazer é ter pontos mínimos que unifique, né, o PT, unifique a nova base parlamentar, porque o governo vai ter uma nova base parlamentar. Ou seja, vai saber com quais parlamentares, deputados, senadores, que conta efetivamente para poder tocar o seu projeto. Porque vamos entender aqui, teve um programa que foi votado, aprovado pela população brasileira. E o peso da oposição, né, a caninga, digamos assim, da oposição, a pressão da oposição de um turno, desde o primeiro dia que a Dilma tomou posse do seu segundo mandato, tem inviabilizado tocar qualquer coisa, qualquer ação que a presidenta Dilma faz, né, a oposição atrapalha. E não vão continuar fazendo isso, mesmo que ela não passe? Eles vão querer, mas o que eu estou chamando a atenção é que haverá uma nova pactuação. A derrota do impeachment será um marco. Eu hoje estou convencido que nós vamos derrotar o golpe, será um marco. A oposição vai continuar fazer a sua bunganga, né, e o seu papel? Vai, papel deles. Agora, a população já está tomando partido em relação a isso. Isso tem um limite, porque está colocando em risco a questão da economia do país. Mesmo empresários, né, que do meu ponto de vista, que não concordam com a Dilma, eles vão querer superar essa questão, porque as empresas não vão aguentar mais, a população não aguenta mais esse nhenhenhen que se transformou a questão do Congresso. É uma irresponsabilidade, né, você ter parlamentares que fazem o que estão fazendo no Brasil. Ou seja,
seus interesses pessoais. E olha que muitos deles, né, com processo, com denúncias de corrupção, alguns já comprovados, boa parte deles que compraram seus mandatos, né, aí está uma das razões do problema que nós temos, que é o peso do poder econômico no processo eleitoral. Então tudo isso será passado a limpo. Eu sou muito otimista, eu confesso a você que no meio de toda essa crise eu tenho mantido o otimismo, porque eu acho que a política, ela pode dar um salto importante, com o fim do financiamento empresarial da campanha, para as pessoas serem mais exigentes das suas escolhas sobre os deputados, sobre vereadores, sobre prefeitos, sobre governador, sobre todo mundo. Tem que mudar. Eu tenho dito aqui, deputado Mineiro, que um prefeito não governa sem os vereadores, que um governador não governa sem os deputados e um presidente da República não governa sem os deputados federais e os senadores. E aí o cuidado, na hora que você muitas vezes quer mudar a situação, aí pensa em votar, escolher melhor um presidente, um governador, um prefeito, mas aí você se esquece ou relaxa na forma de votar e de escolher um voto para o legislativo, né? Que o executivo não governa sem o legislativo. E a gente vive essa situação de caos. Muita gente troca o voto ou vende, faz escambo e depois vai pagar a conta como? Superfaturando o contrato, como o caso da Petrobras. Você vai para o Rio Grande do Norte ou para qualquer cidade no interior do estado, esse tipo de coisa vai acontecer. Do pequeno vereador com pequeno comerciante ligado à prefeitura, essa mesma historinha se repete como acontece nacionalmente com a Petrobras. Então, é importante que a população, quando for votar, saber escolher realmente representante, mas pensando na mudança geral, porque senão ninguém vai para lugar nenhum. Talvez a questão educativa de todo esse processo, né, da Lava Jato, de todas as questões que estão acontecendo, seja exatamente essa, as pessoas perceberem que é um sistema de corrupção entranhado no Estado brasileiro, né, e que só vai ter fim se a sociedade mudar a forma de escolher os seus representantes. E aí é um detalhe interessante, do mesmo jeito que se pressiona, por exemplo, ou contra ou a favor do impeachment, tem gente de um lado, tem gente do outro, é importante, por exemplo, que se pressione o Congresso, os deputados federais, os senadores de cada estado, os nossos federais aqui, nossos senadores, que se pressione, por exemplo, para votar aquelas 10 medidas contra a corrupção, que foi uma contribuição de várias instituições, Polícia Federal, a Operação Lava Jato, que isso pode dar um pré no freio da corrupção, que é a raiz, é o mal de tudo isso, na verdade. Pois é, mas exatamente, se hoje existe possibilidade de apurar a corrupção, né, foi exatamente devido às ações do presidente Lula e da presidenta Dilma em relação a isso, porque criou um marco em relação a essa questão. Até um dos procuradores mais raivosos contra o PT reconhece isso. Semana passada reconheceu que os outros governos impediam, né, as investigações. Os nossos governos criaram condições para que se investigue. Temos que avançar mais. Na verdade, uma das causas, né, da origem dessa questão da corrupção é o modelo político, o sistema eleitoral brasileiro, a questão do financiamento empresarial de campanha, que nessa eleição agora de 2016 não vai haver. Agora vai aumentar a caixa 2, infelizmente. Pois é, mas é isso que eu vou falar. Se a população não fiscalizar, se a imprensa não fazer o seu papel, não fizer o seu papel, né, se as pessoas não denunciarem a compra de voto, né, nós não vamos manter a mesma coisa, porque depois não adianta reclamar. Então, com o fim, e esse ano não terá, do financiamento empresarial, acho que nós podemos começar a mudar. Existe uma falência, um esgotamento do modelo político brasileiro. É um esgotamento pesado que precisa colocar o outro para cobrir e para sair dessa situação. Estamos conversando com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Tem muita pergunta, muita participação chegando aqui pelo WhatsApp, pergunta na telinha, e vamos fazer o máximo possível que a gente conseguir fazer pergunta, vamos fazer logo após o intervalo, daqui a pouquinho. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro com 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de Prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia.
farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali Candelária, é logo ali Jiqui, é logo ali Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali Satélite, bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal conversando com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Tem aí pergunta chegando, telespectador. Manda sua pergunta por mensagem de texto ou pelo WhatsApp. Escreve e manda para o 999-827916. Pergunta aqui do Lucas Luzardo, de Capim Macio. O Lucas botou uma pergunta longa aqui. Me ajuda, Lucas. Manda uma pergunta resumida, mas vamos lá. Decisões legislativas são muito importantes, principalmente com os atuais escândalos da Assembleia Legislativa, os quais nenhum deputado tomou atitudes enérgicas para solucioná-lo. A pergunta dele é com viés eleitoral. Ele diz: com as eleições municipais chegando à pauta popular, surgem os primeiros indícios de conchavos para futuras coligações e candidaturas à Prefeitura de Natal. Observando o atual cenário, como observador, o senhor enxerga a possível fragmentação dos votos entre você, Mineiro do PT, pessoal Robério Marinho, PC do B, Robério Paulino, quer dizer, desculpe, PC do B, Jorge Câmara. Essa fragmentação entre os candidatos ditos de esquerda pode influenciar na eleição? Ainda nesse contexto, com a saída de Henrique Alves do âmbito federal, agora como ex-ministro, como você avalia sua influência nas eleições municipais? Olha, na verdade, precisaria de um outro programa só para discutir aí a resposta para o Lucas. Sobre a questão da Assembleia, não é verdade que não tem. Eu me posicionei, gravei, inclusive, entrevista, vim aqui, falei, soltei nota, mas enfim, está lá a minha posição muito clara. Quiser saber, é só ir nas minhas redes sociais. E foi uma atitude do próprio presidente de disponibilizar no portal da transparência, foi o que gerou o tumulto todinho, né? Ele disponibilizou. Só ir lá nas minhas redes sociais, Mineiro PT. Bom, sobre a questão das eleições, nós seremos candidato, no momento certo nós vamos formalizar a nossa candidatura e vamos debater a cidade. Eu acho que é importante, Lucas, que apareçam várias candidaturas, né, de todos os espectros, inclusive políticos, para discutir sobre que cidade nós queremos. O que não dá é que a gente ficar vendo a cidade Natal como ela está. O atual prefeito está no seu terceiro mandato, né? Já 3 vezes que ele administra Natal. Ele tem aí quase, não sei quantas gestões, as vices dele, inclusive, tanto a Micarla, que foi vice dele, como a Vilma, que é vice, também já teve os seus mandatos. Você juntar aí entre Carlos, Vilma e Micarla, nós temos aí mais de 20 anos no mesmo sistema político, administrando a nossa cidade. Então o debate vai ser qual a cidade nós queremos. Você coloca então Micarla como presente no mesmo sistema político que governou o Carlos Eduardo. O mesmo modelo, porque ela nasceu na vice dele, não é? Ela surgiu na vice dele, depois brigaram e tal, mas foi vice dele. Eu digo modelo de administração, não tem diferença em termos de modelo, de concepção, né, sobre a questão da cidade. Da minha parte, da parte do Partido dos Trabalhadores, nós vamos apresentar à sociedade um modelo, um programa, né, administrativo, político administrativo, e vamos apresentar uma chapa de vereador e vereadora para disputar as eleições. Vamos fazer o nosso trabalho. Nós queremos, inclusive, crescer, além de reeleger Hugo, reeleger Lucena, nós queremos crescer a nossa representação na Câmara. Vamos fazer esse debate. A sociedade é que vai escolher. Eu sou muito tranquilo com essa questão das eleições, porque é a sociedade que escolhe quem quer que lhe represente. Nós vamos fazer um esforço para convencer a sociedade que a nossa proposta é a melhor para administrar a nossa cidade. Vamos lá, participação do Valdemir, do Panatriz 3, na Zona Norte. Boa tarde. O que o brasileiro não precisa é de líder político ou de diretores. O que a população quer é seu emprego de volta e acabar com esse jogo sujo da política que só traz destruição da família. Participação aqui do telespectador. Pois mas não tem como a gente achar solução para o país, ou para Natal, ou para o nosso estado, fora da política, não é? Se a política não presta, é porque muita gente boa, né, não participa da política. Então, que as pessoas boas, as pessoas venham para dentro da política para mudar a política. Não tem salvação fora da política, aqui na terra, na administração pública. É a política que dá o tom. Edivan Ribeiro pergunta ao deputado por que Eduardo Cunha ainda está na presidência da Câmara. Pois é, esse é o grande mistério do Brasil, né? Um cara com várias denúncias, né? Com processos contra ele,
A Dilma, que não tem processo, anda mais rápido que o processo contra ele. Agora, eu acho que tem interesses, né, muito fortes, econômicos e políticos, que mantêm o Eduardo Cunha lá. Participação aqui, deixa eu ver, não ficou, está digitando acho que ainda o nome e o bairro, mas ele pergunta o seguinte: por que o senhor que criticava tanto Rosalba no governo passado sobre a falta do prolongamento da Moema Tinoco, agora como líder do governo, ficou calado? Então, primeiro, eu não sou mais líder do governo, mas tenho maior satisfação e honra em participar e apoiar o governo Robson. Segundo, não fiquei calado não, nós fizemos inclusive várias reuniões, inclusive lá no bairro, né? E tanto é que fizeram um acesso à obra provisória. E terceiro, com a saída dos recursos do Proinvest, as obras serão retomadas. Então, não fiquei calado. Você que talvez não tenha acompanhado o que a gente falou, porque tem coisa assim, né? Às vezes as pessoas escutam aquilo que quer. Então, eu sempre trabalhei em relação a isso e fiz várias gestões junto ao secretário Jader, junto ao governador, e as obras estão devagarinho, agora vão acelerar com a saída do dinheiro. Participação do Rafael Renoir. Diferenciando a democracia de cada partido, podemos afirmar que Dilma foi o pior partido político a assumir o controle de um país. Pois é, o problema do Brasil não é a Dilma. Eu fico brincando que o problema do Brasil são os cunhas, né? Porque não só tem um cunha, tem vários cunhas, né? No sentido daquele modelo, daquele perfil que compra mandato, que financiam, né? Que segura parlamentares ali porque apoiou. Então, é uma opinião, eu respeito, mas eu discordo. A pergunta anterior foi do Josivando, Nova República, Zona Norte. Participação na telinha de telespectador. Vamos à próxima pergunta. Arthur Freitas do Alecrim. Se não acontecer o impeachment, Dilma conseguirá governar sem o PMDB? Olha, a parte do PMDB que está contribuindo com a Dilma vai continuar no governo. A parte que estava atrapalhando já saiu. Se tiver alguém que vai atrapalhar, vai sair ainda. Eu espero que isso assim seja. Mais uma pergunta na telinha de telespectador para o deputado Fernando Mineiro. Manuel Araújo de Macaíba. Qual a sua avaliação das ações do governo do estado no combate à seca? Olha, tem feito o que está à sua alçada, tem feito a tentativa de articular as ações de forma unificada em todos os órgãos do governo, tem respondido, tem feito um conjunto de ações para, por exemplo, fazer adutoras rápido, de engate rápido, perfurar postos, tem tentado responder, né, essa grande herança que recebemos, que é a falta de gestão pública. Participação aqui do Joaran de Potilândia. A população não tolera o programa Faz de Conta Maquiado. O Brasil colapsou. Eduardo Cunha é trombadinha na frente de Lula. Algum comentário? Eu não vou comentar porque é uma opinião aí dele, né? Um minuto, deixa eu ver aqui. É Leonardo Feitosa de Ceará Mirim. Pergunta ao pré-candidato se para entrar na política tem que aceitar a corrupção e se os petistas não estão desacreditados para a próxima eleição. Olha, tanto não, que eu faço política de cabeça erguida, faço política sem praticar corrupção, faço tudo de uma forma transparente e sempre defendi a minha posição, como sempre defenderei, com ética, com transparência e combatendo aquilo que eu acho errado. Francisco do Jardim Progresso, Zona Norte, você acha que esse jogo político não trava o desempenho da distribuição de renda no nosso país e toda a sociedade sofre com isso? Trava e muito, né? Toda essa situação que estamos vivendo tem atrasado a retomada do desenvolvimento e o enfrentamento da crise econômica. E quem mais sofre com isso é a população de baixa renda. Por isso que a gente precisa reagir e dizer que esse governo tem interesse, sim, em resolver essa situação. Muito obrigado, deputado Mineiro, pela sua presença e participação no Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço a você e seus telespectadores e as perguntas. Ficamos por aqui, continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Muita pergunta não deu para responder, mas nos próximos a gente vai respondendo. Um grande abraço e até lá. Boa Tarde, Cidadão.